O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio meu mensageiro à sua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos queridos, segundo domingo do tempo do Advento, acendemos a segunda velinha, a velinha roxa, né? Então estamos nessa caminhada, preparando a vinda daquele que há de vir, do Cristo que vem, simplesinho, pobrezinho, humilde, no Santo Natal. E assim a cada domingo, preparando essa feliz espera, nós vamos iluminando o mundo, acendendo as velinhas. Hoje, filhos, no segundo domingo, nós lemos aí, começamos a ler, no outro domingo, o Evangelho de Marcos. O Evangelho que vai nos guiar no ano de 2024 é o Evangelho de Marcos. A gente estava no ano A, até o último domingo de Cristo Rei, lendo o Evangelho de Mateus. Os 4 evangelistas, pela ordem que estão escritos lá na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Porém, entretanto, contudo, todavia, o Evangelho de Marcos, que é o segundo que está na Bíblia, foi o primeiro a ser escrito. Marcos, ele não era um dos 12 apóstolos de Jesus, ele foi apóstolo, foi discípulo de Paulo, que também não era apóstolo de Jesus, que chegou depois, e ele foi discípulo também de Pedro. O Marcos era um jovenzinho. No livro dos Atos dos Apóstolos, o nomezinho dele aparece como João Marcos. Era um jovenzinho na época que Jesus morreu na cruz. Depois que Jesus morreu na cruz, ele se tornou discípulo de Paulo e depois discípulo de Pedro. Ele era de Jerusalém, e quando ele estava com Pedro em Roma, pelos anos 60, 70, olha, tudo isso é bom a gente pensar como a nossa igreja é linda, né, cara? É desde os primórdios, maluco, era lá os caras juntinho de Jesus. Aí o Marcos, mais ou menos anos 60, 70 por aí, ele estava com Pedro em Roma, e daí ele escreveu o Evangelho que a gente lê hoje, e que vai ler durante o ano de 2024, o ano B, o Evangelho de Marcos. Então ele foi o primeiro evangelho a ser escrito, e a gente lembra que era tradição oral. Então o Marcos ele era discípulo de Pedro, ele ouviu de Pedro as coisas que Pedro falou de Jesus, e ele escreveu. E olha, isso que a gente lê no evangelho de hoje é o primeiro capítulo de Marcos. Primeiro é capítulo 1, versículo 1 até 8, e olha como é que Marcos começa. Ele diz assim: início do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Só isso aqui não é nem um versículo, só que isso aqui, 6 palavrinhas: início, evangelho, Jesus, Cristo, Filho, Deus. 6 palavrinhas. Para a gente que vive esse tempo de espera do Advento, quando Marcos diz assim, início, só essa palavrinha, início. Início é o início histórico, é o tempo cronológico, pode ser, é o início histórico, é o início daquele tempo onde se passa a anunciar essa boa nova. E o início também é o início da atividade de Jesus.
É quando Jesus começa a sua vida pública, mais ou menos lá pelo ano 30 da era cristã. Ele vai depois entregar a vida dele na cruz no ano 33, mais ou menos. Então é no começo, então é o início do anúncio dessa boa nova, é o início histórico, quando historicamente, cientificamente, para aqueles que não têm fé, que a fé não basta, o início histórico, cronológico e o início também da atividade pública de Jesus. Então é início do Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho é boa nova, é boa notícia. Então é o início do Evangelho, o início da boa notícia, o início do anúncio dessa boa notícia, de Jesus, o Evangelho de Jesus. Aqui não tem o sujeito, Jesus Cristo aqui não é o sujeito, não está dizendo quem que começou esse início, quem que está anunciando, não é Marcos, não é Pedro, é a igreja. O início do Evangelho de Jesus, quem começa a anunciar, a levar a boa nova é a igreja. São essas pessoas que por primeiro estão crendo naquele Cristo e assumindo essa missão. E a igreja hoje somos nós. Então esse início do Evangelho, essa preparação da boa vinda, essa preparação para a vinda gloriosa, a segunda vinda, esses inícios lá dos anos 60, é o início que começa com a igreja. Quem anuncia? A igreja. Tinha algum teólogo? Não tinha teólogo. Tinha algum estudioso? Não tinha. Tinha gente que viveu com Jesus, conheceu Jesus, e gente que ouviu de Jesus e aceitou pela pregação dos que tinham ouvido com ele, e começaram, e a igreja começa. E esse início de 2000 anos atrás fez com que a igreja chegasse hoje, e com que você estivesse hoje sentadinho aqui. Então o início, quem começa é a igreja. É o povo de Deus, as pessoas que creem, esses iniciam o anúncio do Evangelho de Jesus. E aí Jesus Cristo, início do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é nome e sobrenome. Eu, por exemplo, Cedemir Melo, né? Você, Angelita Schutz, Alex Fernandes, nome e sobrenome. Cedemir Melo. Jesus Cristo não é nome e sobrenome, porque Cristo é o ungido, é o Messias, é o Salvador. Então é início do Evangelho de Jesus Salvador, de Jesus Messias. Ele está dizendo no comecinho, ele está começando a escrever. Jesus ainda, as pessoas estão começando a crer, aquela tradição era oral e agora vai ser escrita, e ele já diz, início do Evangelho de Jesus, o Messias. Ele já assume ao escrever, é o Messias. E aí a sentença desse último versículo é fabulosa. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É o primeiro versículo do Evangelho. Depois, ao longo do Evangelho, ele vai falar das coisas que Jesus fez, que viveu, e daí ele vai falar de Jesus entregue na cruz, vai falar daquele centurião romano que matou Jesus, que sentenciou, e o centurião aos pés da cruz diz, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Mas agora ele está no começo, está começando a narrativa, e ele já diz, início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É o comecinho, ele abre o Evangelho, que depois vai falar toda a história da vida de Jesus, já dando a certeza. É a igreja que começa, a sua igreja. Essas falas todas aqui fortalecem aquilo que a gente ouviu na primeira leitura do profeta Isaías. Mais ou menos, filhos queridos, quantos anos antes de Jesus Cristo viveu o profeta Isaías? Chuta aí. 10 horas? 15 minutos? 20 anos? Mais de 500 anos? 700? 700 anos. Agora 700 anos antes de Cristo, Isaías dizia assim, olha só, nivelem todos os vales, rebaixem os montes e colinas, endireitem os caminhos, alisem as asperezas, a glória do Senhor se manifestará. 700 anos antes de Jesus, o profeta Isaías dizia, Deus vai mandar um Salvador, e ele já ensinava, endireitem os caminhos, ele já dizia, se convertam, porque Deus vai mandar o Salvador.
E quando o Salvador vier, é preciso que os caminhos estejam estreitados, estejam arrumadinhos. Então endireitem os caminhos, preparem as veredas. O Salvador está vindo. E quando Isaías falava isso, muitas pessoas estavam ali ouvindo Isaías dizer e pensavam: está chegando Jesus, vamos nos converter, vamos mudar a nossa vida, vamos endireitar os caminhos, vamos parar de beber, vamos parar de fazer prostituição, vamos parar de nos drogar, vamos parar de mentir, vamos parar de odiar as pessoas, vamos parar de jogar um contra os outros, porque Jesus está vindo. E demorou quantos anos para Jesus nascer? Quantos? 700, maluco, 700 anos. E ele anunciava: é agora que Jesus vem. Só que demorou 700 anos. 700 anos. E aí vem Jesus. Quando terminar a missa, você sai da igreja e antes de ir embora passa no presépio que está montadinho ali na porta da igreja, bate uma fotinho, um retratinho, publica na rede social, marca a Paróquia dos Sagrados Corações. Vai ver a beleza do presépio. Jesus nasceu ali, naquela beleza daquela cena, 700 anos depois. E aí Jesus nasceu pobrezinho, menininho, filho de Maria, viveu a vida dele, entregou a vida por amor de nós, juntou os 12 apóstolos, os 72 discípulos, criou a sua igreja, esta é a minha igreja, e saiu, e os discípulos foram mundo afora, e ele entregou-se na cruz. Desde que ele nasceu, até o dia que ele se entregou na cruz, foram quantos anos? 33. E aí depois que ele entregou a vida dele na cruz, as profecias, os anúncios e tudo o que Jesus falou e a boa nova começaram a preparar o quê? A segunda vinda. E aí desde aquele momento ali, palavra de Deus, os discípulos e os que saem para anunciar começam a dizer: convertei-vos, porque Jesus vai vir uma segunda vez. A primeira vez ele veio humildezinho, simplesinho, da barriguinha de Maria, nasceu numa manjedoura. A segunda vez ele virá como? Sobre as nuvens, com poder e glória. Agora, já faz quanto tempo que Jesus está vindo? Quanto? 2000 anos. 2000 anos. E agora vamos para a segunda leitura. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 14. Pedro, apóstolo de Jesus, mestre de Marcos. Pedro diz: uma coisa vós não podeis desconhecer, caríssimos. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos são como um dia. Pedro é fabuloso. Caminhou com Jesus, cara. Até parece que foi eu que ensinei ele, de tão ladininho que ele é. Para o Senhor. E ele começa afirmando: uma coisa vocês não podem desconhecer, caríssimos. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como muitos pensam, achando que Ele está demorando. Ele não demora, Ele está usando de paciência para convosco, pois Ele não deseja que ninguém se perca. Então Ele não está demorando, não está demorando, Ele está tendo paciência, porque Ele não quer perder ninguém. E por isso é que Ele está dando para a gente mais uma chance. Por isso é que Ele nos dá mais um advento, mais um tempo de preparação. Por isso, fazem 2000 anos dessa preparação, de dizer: olhem, endireitem os caminhos, preparem as veredas, se convertam, creiam no Evangelho, anunciem. E aí a igreja precisa, como aquela igreja dos primeiros dias, ser essa igreja anunciadora. Cada vez que você ensina uma criancinha lá a rezar uma Ave Maria, fazer o sinal da cruz, você está sendo igreja. Quando eu cheguei aqui agora, eu vi um paizinho ali fazendo uma coisa linda, meu velho. Subi aqui, fui fazer o sinal da cruz, a gente estava fazendo o sinal da cruz, todo mundo se benzendo, se abençoando, fazendo o sinal da cruz, e eu vi: vou te fazer passar vergonha agora, maluco. Eu vi esse paizinho aqui
fazendo assim na filhinha dele, sinalzinho da cruz na testinha, ensinando como é que ela fazia. Filho, cada vez que tu faz isso, tu é igreja, cara. Tu está ajudando como ajudaram os discípulos a anunciar a boa nova do Senhor, a transmitir coisas boas para o teu filho. Essa é a beleza de ser igreja, de ser de Deus, de ser filho e filha. Tá ligado, pregador? Ah, garoto. Essa é a forma de a gente viver a graça de sermos de Deus, transmitir a palavra. A igreja precisa desses filhos e filhas que continuem sendo igreja, continuem levando a palavra. Veja, não precisa ser teólogo. Claro, nós precisamos dos teólogos, graças aos primeiros padres, graças aos doutores da igreja, graças à patrística, aos homens que foram estudar. Nós temos a palavra de Deus, temos as belas traduções, mas para anunciar, basta a experiência do amor de Deus. Basta fazer como faziam os discípulos do Senhor. Eu estive com Jesus, eu fui à missa, Jesus transformou minha vida, aconteceram graças, eu percebo a presença do Senhor na minha casa, e assim nós vamos anunciando, e aí nós vamos entendendo essa graça de Pedro, para o Senhor, o Senhor é eternidade, está no céu, não tem tempo, não tem ontem, amanhã e depois na eternidade. Eternidade é o tempo eterno, é sem começo, sem meio e sem fim, é o tempo da aliança. Aliança não tem começo, meio e fim, é tudo juntinho, é o tempo da eternidade. E lá, na eternidade, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Agora, vou dizer igual Pedro, uma coisa, caríssimos, você não pode desconhecer. Eu e você somos o povo que espera a segunda vinda, porque houve um tempo onde as pessoas esperaram a primeira vinda de Jesus, e ele veio, muita gente não acreditou, ele veio mesmo assim. Houve um tempo em que Jesus viveu entre nós, entregou a vida por nós, muitos não acreditaram. Jesus dizia, vou para Jerusalém, vou sofrer, vou ser entregue. Muitos não entendiam, não acreditaram, ele deu a vida mesmo assim. Dizia, vou ressuscitar ao terceiro dia. Muitos não acreditaram, duvidaram, ele ressuscitou mesmo assim. Hoje, ele promete, está escrito, os sinais estão aí, ele virá. Muitos não acreditam. Agora ele virá mesmo assim. Eu imagino, para a gente terminar um pouquinho assim, ó. O Senhor está lá no céu, né? Sentado à direita de Deus, preparando a volta dele. E o Evangelho de João no capítulo 14 diz o quê, filhos? Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar uma para você, uma para você. E ele não quer que essa morada fique vazia, quer que ela seja habitada. E a morada é para você. Ele não pode colocar uma outra pessoa na tua casa no céu. Não é como? Porque ele não quer saber de aluguel, né? Para que ele quer aluguel? Então, ou ele habita a casa por contigo, ou a casa vai ficar vazia. E aí a palavra, Pedro diz que ele não quer perder ninguém. Então ele fica lá do céu olhando. Vamos imaginar, agora só uma palhaçadinha do padre aqui, né? Só para a gente fazer uma figurinha de imagem. Ele fica olhando lá do céu. Está na hora de eu voltar, ele está dizendo, já faz 2000 anos, né? Ele fica calculando pelo nosso tempo. O dele não existe, mas o nosso, ele olha e vê guerra ali, pessoas se matando aqui, gente traindo, infidelidade, gente se drogando, se prostituindo, um monte de mentira, fake news, TikTok, dancinha de não sei o que. Não vou voltar agora, velho. Se eu voltar agora, eu vou trazer quem para o céu? Não, vou esperar mais um pouquinho. Aí ele espera mais alguns anos, 1500, Idade Média, rei, guerra para todo lado, as pessoas arrancando a cabeça umas das outras, tal, corrupção. Não vou agora, não vou conseguir trazer ninguém. Dá mais um tempinho, ano 2000, olha lá, faixa de Gaza, aborto, droga para todo lado, filho contra pai, pai contra filho. Mas, poxa, se eu for agora, não trago ninguém de novo, vou esperar mais um pouquinho. Vou ver se eles leem a Bíblia, vou ver se eles vão à missa, vou ver se eles participam dos sacramentos, vou ver se eles se convertem, vou dar mais uma chancezinha, vou deixar eles viverem mais um advento, mais um Natal, vamos ver. Então, filhos, de uma coisa nós não podemos desconhecer, ele está à porta, e aí a sentença é essa, ó. O dia do Senhor chegará como um ladrão, então os céus acabarão com um barulho espantoso, os elementos devorados pelas chamas, a terra será consumida, e o que nós esperamos é novos céus e nova terra. Nós estamos nesse tempo.
é tempo de assustar as pessoas, muito pelo contrário, é tempo de esperança, é saber, Jesus me dá mais uma chance, mais um domingo para celebrar a palavra, para estar em comunhão com essa igreja que nasceu 2000 anos, do desejo, do sonho do coração de Deus, com esses filhos e filhas que se alimentam da palavra, da Eucaristia. Mais uma oportunidade. Obrigado, Senhor. Vou juntar minha família para viver esse advento, vou participar dos domingos do advento, vou trazer minha família para o Natal, vou falar de Jesus, vou montar um presepinho lá em casa para que as minhas crianças percebam que Natal é Jesus e não Papai Noel. Convertei-vos e crede no Evangelho. É mais uma chance que eu e você estamos tendo. Que a palavra de Deus, estimados, nos ajude a ganhar a vida eterna. Oh, que bonito! É isso aí, gente. Assim, é desse jeito que a igreja suportou 2000 anos, com essa força, esse vigor e essa fé. É desse jeito que a gente vai avançar até quando Deus quiser.